mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o nosso despertar coletivo, sobre luz e sombra. E aí, com a sombra? Pra quê? Sombra. Só luz. Não tem, né? Chega todo mundo assim, não. Mas isso eu nunca fiz. Que sombra é o quê? Defeito? Imagina, eu sou perfeita. Antes de começar um pouquinho, a gente estava conversando sobre os R's, né, do Theta Healing. Então, a gente sente ressentimento, né? A gente ressente alguém, a gente se sente rejeitado, a gente se arrepende, a gente sente remorso de alguma coisa que a gente fez. Tudo isso aí deixa a gente lá na escassez, lá no pouquinho, né? E são coisas da nossa vida, são em algum nível sombras, muitas vezes, da nossa vida, que a gente prefere deixar guardadinho, pra não doer, pra não olhar, deixa lá arquivado com cadeado, as 7 chaves, mas a gente não olha para aquilo. E muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, ai, Rê, eu não sei o que acontece, eu olho para mim, eu tô me dedicando a cuidar de mim, mas parece que não consigo ir para frente, mas parece que não anda. Quando isso está acontecendo na nossa vida é porque a gente deixou algum R lá para trás que a gente não quer olhar, né, que tá arquivado lá. Então eu sempre costumo dizer que o Theta Healing, basicamente, quando a gente chega para uma primeira sessão de Theta, muito do que aparece são isso, são os nossos ressentimentos, às vezes que a gente se sentiu rejeitado, às vezes que a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez lá atrás, mas não quer olhar para aquilo, não quer pegar a lição daquilo, o aprendizado daquilo. Então quando a gente limpa esses R's da nossa vida, é quando a gente começa a olhar esse lado e abrir. É como se a gente pegasse essa caixinha e falasse, ok, isso aqui faz parte de mim, faz parte da minha vida e eu deixo de ter vergonha daqueles momentos da minha vida para usar aquilo como um aprendizado, como uma força para o meu caminho, né? Tudo acontece por um motivo e para a gente aprender. Se a gente não tivesse passado por esses R's, a gente não ia ser quem é hoje. Né? Então isso faz parte de nós e quando a gente rejeita isso, é como se a gente sentisse vergonha da nossa vida, da nossa história. E se a gente não olha a nossa história lá do começo, como que a gente vai seguir ela, né? Sim, e a gente não consegue acessar a nossa luz se primeiro a gente não consegue acessar a nossa sombra, né? O sol, quando bate na gente, ele reflete a luz e aí nós temos a nossa sombra atrás da gente. Então a gente não consegue olhar para a luz, ter essa luz, nos empoderar de quem somos, sem olhar para a sombra, porque a sombra ela guarda um potinho de ouro para o nosso despertar. É ali que tá as feridas que a gente precisa trabalhar para nos tornar inteiro. Só que muitas vezes, pelas feridas que temos de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, a gente acaba aqui escondendo isso que a gente acha defeito, porque na verdade é um ponto de vista, né? Porque na verdade aquilo é um movimento para ser trabalhado, é uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de evolução, né? Então não tem como a gente evoluir se a gente não trazer essas sombras para a tona, porque nós precisamos entender o porquê elas existem, para que a gente possa administrá-las, compreender o motivo e assim transmutá-las. Para quem não sabe o que é transmutação, uma palavra que para muitas pessoas é nova, é a gente transformar algo ruim em algo a serviço da gente e da humanidade, né? Então, a sombra, ela tá ali para mostrar pra gente aonde a gente precisa olhar, né? O que dentro da nossa família, da onde a gente nasceu, a gente precisa estar desenvolvendo nossos dons e talentos. Então, muitas vezes, esse medo de a gente ser rejeitado, abandonado, humilhado, injustiçado, a gente acaba se tornando uma casca, sendo pessoas que não somos, para poder não passar por essas feridas de novo. Sendo que mesmo que você faça essa casca, esse movimento, você automaticamente, por você sentir aquelas feridas, automaticamente você já vai atrair isso para a tua vida. Isso é inevitável. Então, quanto mais você abrir isso, se permitir ser vulnerável, né? Entender que ser vulnerável não é ser fraco, que pelo contrário, ser vulnerável exige muita coragem, né? Porque ali, igual a Brené Brown fala no vídeo dela, né? Ali onde tá a vulnerabilidade, tá tudo. Tá a dor, tá a tristeza, mas tá o amor incondicional, tá a cura, né? Então, quando a gente abre essa casca, a gente olha para essa sombra, a partir daquele momento a gente consegue olhar para tudo isso e aí sim a gente consegue fazer um movimento de cura. Como a gente vai curar algo se a gente não tem do que precisa ser curado? Então precisa vir à tona, precisa vir olhar para isso, ver o porquê está causando esse movimento, para você se conhecer e poder fazer um movimento diferente. E é quando as pessoas falam assim, ai, parece que sempre acontece a mesma coisa comigo. Parece que só chega gente que faz isso comigo, que me humilha, né?
pessoas que se sentem humilhadas muitas vezes, rejeitadas muitas vezes. O que acontece? Você guardou lá as 7 chaves, você não pegou nenhum aprendizado. É o espelho, né? Escondeu, né? Você escondeu aquilo. E aí o que vai chegar? A mesma coisa, é como se a vida fosse assim, tá bom, você fingiu que não aconteceu nada, você guardou num potinho, Vou trazendo, manda né? outro. Sim. São meros coadjuvantes que vão chegando na nossa vida, trazendo a mesma informação, só que as princesas ficam lá achando que não é, não é comigo, é sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro. Só que se a rejeição tá em você e você não quer olhar pra ela, o que chega pra você é mais rejeição. Pra ver se você fala, Ou você se torna agora eu vou pessoa olhar. que rejeita. Ou você faz o movimento ao contrário, mas quando a gente não olha para aquilo, a gente fica brava que aquilo continua chegando na nossa vida. Então, quando você faz esse movimento de falar, tá bom, o que é o rolê? Vamos olhar? É como se você falasse assim, tá bom, vida, deixa eu ver aqui, eu vou entender o que tá acontecendo aqui pra parar de chegar o mesmo movimento pra mim. Né? Isso é um movimento que quando a gente olha no teto, as pessoas falam, nossa, mas mudou tanto. Por quê? É como se você falasse assim pra vida, pro universo, pra essa energia. Eu aprendi. Tá Assim, tudo pra bem. quem você é inteiro, né? Porque a gente é inteiro, a gente é luz e sombra. E se a gente não olha pra isso, a gente não fica inteiro. Exatamente. Não dá pra viver só na luz. E uma coisa que a gente tem que estar feliz hoje é que tem várias ferramentas que nos ajudam a ressignificar a sombra, né? Imagine antes, quando entrava em contato com isso e, né, acontecia tantas coisas. Muita gente que chega pra mim através da astrologia, do mapa, eu sempre falo que todos os aspectos dentro do mapa astral têm a sua vibração alta e vibração baixa, né? A luz e a sombra de cada aspecto, porque a gente precisa realmente olhar para aquilo. Então, uma das coisas, né, positivas de você fazer o mapa, de você fazer uma constelação e o teta, é justamente você entrar em contato com a sua sombra e através da sua luz você conseguir ressignificar, né? E uma coisa que a Rê falou, que fica sempre vindo aquela questão, as pessoas realmente falam isso. Nossa, mas essa situação que você tá falando, parece que eu tô repetindo por muito tempo. E é justamente aquilo, se a história se repete é porque você não aprendeu naquele primeiro momento. Então, só vai se repetir se você estiver continuando as mesmas atitudes, exatamente, as mesmas ações, né? exato. Não tem como mudar mesmo. Exato, e daí as pessoas, quando eu começo a falar, né, através da astrologia, olha, aqui tem essa sombra, esse posicionamento tá mostrando isso, né, tem aqueles que têm mais facilidade de conseguir reverter aquela situação, principalmente quem tem escorpião forte no mapa, tem a transmutação, que a Dani falou, mas tem os que são mais fechados, né, e que precisam vibrar na luz o tempo todo por uma autocrítica, e daí tem mais dificuldade de fazer esse movimento de identificar a sombra. Então, assim, acho que a gente tem que agradecer que hoje existem essas possibilidades de encarar a sombra e ter uma maneira de ressignificá-las. Quanto mais fugir da sombra, mais ela vai correr atrás da gente. E mais reprimida ela vai ficar, reprimida, né? e daí a gente precisa, daí que a gente quer correr mais dela, né? Porque ela vai se tornando cada vez maior. Ela vai crescendo, né? Exato. Porque assim, tudo que acontece quando explode é porque você guardou aquilo durante muito tempo, né? E nós estamos num despertar coletivo, para quem ainda não percebeu, nós estamos num despertar coletivo. Então, se você tá acordando aí, tá vendo um monte de coisa acontecendo na sua vida, virando ponto cabeça, sintomas, a gente vai falar isso em outro vídeo, porque é bastante importante. É um processo onde muitas pessoas estão passando, onde a gente já passamos, porque nós estamos como curadores, então o universo já deu uns tapas na nossa cara antes, né? Sombras, assim, teve que olhar. Então a gente vai trazer para vocês no próximo vídeo, né, a gente falar sobre isso para que você possa ficar mais preparado de como é se despertar, o que acontece no seu corpo, na sua vida para trabalhar. Mas porque é um tema que exige bastante fala, né? Mas assim, quando a gente reprime as nossas sombras por vergonha, a gente guarda os nossos maiores dons, né, ali. A nossa vergonha é onde encontra o nosso maior empoderamento. Então, quando a gente guarda essas sombras, essas vergonhas durante muito tempo, a gente não fala, a gente vai usando aí cascas, a gente vai usando máscaras, personas durante a nossa vida, por medo de ser rejeitado, abandonado, humilhado, traído, a gente vai acabando não sendo quem somos, né? A gente fica aí personagens, a gente não é autêntico, não fala os nãos necessários, vive uma vida que não tá feliz, fica agradando o outro em função de agradar o outro, e a gente não olha porque a gente tem medo de ser rejeitado por aquilo, se a gente mostrar aquilo, né? E isso é uma grande ilusão. Porque a gente não ser quem somos, não olhar para o que está ali, para aquilo que a gente nasceu para resolver esse rolê. A gente nasceu para olhar para essa sombra aqui, para ver o que é que a gente veio, com o que essa dor que aqui, transformar ela em uma luz, em uma potencialidade, em empoderamento, né? Então, se você tem ali algo, por exemplo,
que lá na infância você acreditou que foi rejeitado, abandonado, traído e tudo mais. É uma ilusão. Quando você cresce, se você acreditou que você foi rejeitado, vamos pegar como exemplo da rejeição, porque a maioria das pessoas tem a ferida da rejeição, abandono mais intrínseca ali na pessoa. Então a gente pega ali um exemplo da ferida da rejeição. A pessoa, ela se sentiu rejeitada lá na infância e ela vai reconhecendo aquilo como uma forma de amor cego, né? Então ela fica com aquela casca ali e ela entende inconscientemente que amor rejeita. Então ela vai fazer um movimento, ou ela atrai pessoas que rejeitam ela, ou ela vai entrar em situações onde ela vai rejeitar primeiro, né? Então ela vai fazer sempre esse movimento em relação a tudo na vida dela. Se ela não olha para esse movimento que na verdade ela não está se conectando profundamente com uma pessoa, por exemplo, a pessoa pode trair porque ela tem essa energia de traição rejeição muito forte. Então para ela não ser rejeitada, ela nem se conecta profundamente com alguém, para ela não sofrer de novo essa dor da rejeição. É uma casca, né? Isso aparece muito no Theta Healing quando a pessoa sempre termina. Ninguém nunca terminou com ela. Sim. Ai, sempre eu que termino. Por quê? É uma crença muito enraizada. Eu termino pra não ser rejeitada. Exatamente. Eu rejeito pra ninguém me rejeitar. É como se eu não desse a oportunidade do outro me rejeitar. Sim, mas assim, quando a gente olha pra isso e a gente cresce, a gente vai perceber por que eu tô fazendo esse movimento aqui, né? Por que eu tô rejeitando? Por que eu estou me rejeitando? Porque a primeira coisa que a gente faz nessas feridas é fazer esse movimento com a gente. Se eu traio, eu tô traindo eu mesma. Se eu rejeito, eu tô rejeitando eu mesma. Se eu abandono, eu tô abandonando eu mesma. Se eu sou injusta com os outros, eu tô sendo injusta comigo mesma. Então, quando eu faço movimento com os outros, eu faço movimento comigo. Então, o amor próprio, ele vai ajudar a gente a conviver melhor com as pessoas. Então, quando a gente traz para consciência isso, mas por que eu tô fazendo esse movimento? Isso é tudo uma ilusão, né? Olha lá para os seus pais, quem eles eram, o que eles te deram, o que aconteceu, qual é a cultura que tá vindo da sua família, o que tá acontecendo lá? Peraí, isso tudo é uma ilusão, eu não fui traída, eu não fui rejeitado, eu não fui abandonado. As pessoas, elas têm o direito de rejeitar e de dizer não quando elas quiserem, isso faz parte da vida. Quando você começa a entrar nesse movimento, você fala assim, não, mas peraí, eu tenho direito de deixar uma situação quando não tá bom pra mim. Eu tenho direito de falar não, assim como outra pessoa tem direito de falar não. Eu tenho direito de rejeitar algo que tá me fazendo mal, assim como outro também. Eu tenho direito de olhar pra mim e respeitar os meus valores, assim como outro também. Então você vai começando a olhar para aquilo de uma maneira madura. Então você vai transmutar essa energia. Então na hora que você vai se relacionar com alguém, onde você vai se relacionar com alguém onde, por exemplo, quem normalmente tem uma ferida de rejeição e abandono, sempre vai buscar relacionamentos onde a pessoa sempre gosta mais dela do que eles. Por quê? Ela sabe que ali é um lugar seguro, porque a pessoa gosta mais dela do que ele gosta. Então, tipo, fica aquele movimento onde a pessoa fica num lugar mais seguro, né? Então, quando a pessoa fala, mas peraí, eu tô vivendo uma ilusão? Eu não mereço viver um relacionamento saudável, íntegro, né? Pleno, porque a pessoa acaba ficando naquele movimento. Então, quando a gente conecta, fala, mas por que eu tô fazendo isso comigo? Mas que vida que eu tô tendo? Aí ela traz as sombras para perceber que casca eu tô usando aqui, né? Aí ela pode curar, mas só pode curar se ela tá olhando pra isso. E olha que engraçado, né? Muitas pessoas que chegam pra mim, essa semana mesmo eu atendi muitas pessoas que estavam na sombra achando que estavam na luz, né? Aquela coisa do, nossa, mas se eu fizer esse movimento, eu não sou egoísta, por exemplo, se colocar como prioridade, né? Então veio muitas pessoas que estavam naquela doação exagerada, que fazia tudo pelos outros, não tem o reconhecimento. Eu falei, mas no fundo tem o reconhecimento, senão não estava naquele lugar, né? Cuidado pra gente não ser reconhecido por estar na sombra, achando que está na luz. Um exemplo muito legal, desculpa te interromper, mas um exemplo muito legal disso que você está falando são as pessoas que elas se doam demais. Isso. Elas estão achando que estão fazendo uma boa ação, muito boa coisa, mas no fundo, o que ela está buscando? Que as pessoas olhem para ela. Exato. Ela não recebe, ela só dá porque aí ela vai receber carinho, elogio, atenção. Ela tá no reconhecimento da sombra. Exatamente. E quando eu dei a luz, quando eu mostrei a luz do posicionamento, por exemplo, olha, a luz do seu posicionamento seria você se colocar como prioridade, para daí sim você poder se doar com responsabilidade ao outro dela, mas dessa forma não vou ser egoísta. Eu falei, não, é uma crença do coletivo, onde a gente se colocar como prioridade, você está sendo egoísta para benefício da sociedade, né? Então, às vezes a gente acha que está na luz e a gente está alimentando cada vez mais a sombra, por isso que não tem a realização pessoal, por isso que fica nesse ciclo vicioso. Porque você não está vivendo uma verdade de si, então a verdade não te encontra. Você vive uma mentira e uma ilusão. E a gente, é engraçado como a gente tá num ano onde tá quebrando muitas ilusões, né? Onde assim, nossa, mas um relacionamento ali daquele jeito
é saudável, é o que a sociedade fala, tem que ser quadradinho ali, na família Doriana, tem que estar tudo certinho. Que é uma grande ilusão, né? Porque a gente vem de padrões ali de relacionamento, principalmente, onde aconteceu vários tipos de relacionamento de sociedade, porque era da igreja e tudo mais, as crenças, blá blá blá, pipipi, papapó. E quando a pessoa ama alguém de verdade, ela não consegue ficar ali porque não tem repertório. Né? Não tem repertório, então assim, você tem que olhar para a sombra para você ver o que precisa ser curado, para que você veio ali, fazer qual rolê que você veio, para você poder curar isso e deixar isso para trás, né? Fazer com que essa sombra te leve para frente, porque ela não é sua inimiga, né? Não é. Pode falar. Não, pode falar. Uma sombra que todo mundo acha que é a luz eu trabalho o dia inteiro. Gente, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu trabalho... Nossa, hoje eu comecei a trabalhar de manhã, até 10 horas estou fazendo relatório hoje. Gente, sacrifício. Você tá numa crença de sacrifício, de exaustão, de fuga, e aí você olha, você não tá conseguindo se permitir a descansar, a ter um momento... A olhar pra si. A olhar pra si. Acho que é a sombra do coletivo que mais tá pegando, né? Da nossa idade, assim, muito. E que mais se significou no Covid, né? Porque teve muitos que tiveram que parar pra olhar pra isso. Ô, querido, onde você tá, né? Tudo bom. Oi, tudo bom? Exatamente. E aí, o que acontece? Começa um movimento de você abre o Instagram, tá todo mundo trabalhando e produzindo. E isso tá gerando uma culpa nas pessoas de... Se eu não tô produzindo, se eu não tô mostrando que eu tô produzindo, as pessoas estão entendendo que eu não tô trabalhando. Imagina eu sem trabalhar. Imagina se eu for fazer alguma coisa que eu descanse, que eu me dignidade, porque 6 horas da tarde. Imagina, era pra eu estar agora me matando e fazer relatório. Então, o movimento que tá chegando muito aqui pro Teta e pra tudo é esse movimento de exaustão. Porque as pessoas estão trabalhando tanto. Ai, Rê, mas eu amo trabalhar. Eu também. Eu amo trabalhar, eu tenho empresa, trabalho várias coisas. Mas hoje eu aprendi que tem um equilíbrio, né? Então tá tudo bem. Antes eu me culpava se eu fosse numa academia de manhã, mas eu poderia estar lá trabalhando, fazendo... Hoje não, hoje eu consigo trazer o equilíbrio disso. Mas esse movimento, durante muito tempo, era... Ai, meu Deus, nossa, olha como eu trabalho. Isso é incrível, eu trabalho demais o dia como aquelas inteiro. crenças que quando eram antigamente, trabalho era dignidade. Sim. Então a gente não se sentia digno, Só se a gente conseguia estivesse alcançar as coisas com descansando. sacrifício. Então, como que eu vou alcançar se eu não me sacrificar? E era tipo sobrevivência também, né? Tipo uma questão de sobrevivência antigamente. Exatamente, mas não precisa, né? As crenças de antes não precisam, a gente não precisa carregar tudo da nossa família. Então, às vezes a gente olha para nossa família e realmente as pessoas trabalham muito, trabalham demais o dia inteiro. Eu olho para minha mãe, ai, minha mãe trabalhou demais, o que eu começo a fazer? É o mesmo movimento que minha mãe, sigo lá o mesmo ritual da minha mãe. repertório. É o que tem de repertório. Então, quando a gente só continua seguindo esse repertório que a gente já sabe, acaba ficando pesado. Porque muitas coisas que faziam sentido lá atrás, há 50 anos atrás, não fazem mais o menor sentido hoje, né? Imagina lá atrás, se alguém trabalhasse... lá atrás podia até ser errado, por exemplo, para minha mãe. Minha mãe trabalhava de tal horário a tal horário, né? Ela batia o cartão lá. Qualquer movimento que eu fazia diferente, não quero ser concursada. Como assim? Aquilo era a crença, que só aquilo funcionava. Se eu pegasse essa crença da minha mãe e falasse, realmente, só aqui funciona, eu ia ter reprimido meus dons, meus talentos, aquilo que faz meu coração vibrar, aquilo que faz a minha alma vibrar. Então, criar um novo repertório exige de nós. Exige que a gente, às vezes, se sinta até traindo, né? Tudo que a gente olha na constelação e Teta, a gente se sente traindo tudo aquilo, todo o sacrifício da minha mãe. Poxa, minha mãe se sacrificou tanto, imagina eu agora ganhar isso que minha mãe ganhava em um dia, em 1 hora. Entende? Então, às vezes, esse repertório é muito surreal para nossa vida. E é a luz, né? O novo repertório é a luz. O novo repertório é a luz. Se eu tivesse seguido esse mesmo caminho, escolhido isso, ia estar pesado para mim hoje. Então, essa crença da minha mãe não ia fazer sentido para mim, eu ia estar lá naquele lugar, ia estar desesperador, porque eu tentei me colocar nesse lugar, né? Para caber, para encaixar, para honrar, para tudo. Mas eu despertei muito cedo, graças a Deus. Mas ia ser pesado demais, então às vezes você pode estar nesse movimento. Então, olha para a sua vida e começa a compreender onde que está ligando a sua vida atual hoje, que pode estar pesada,
Quais são as crenças que podem estar ligando a sua mãe, ao seu pai, à sua família? E o que você pode desconstruir disso? O que pode ser um roteiro novo, né? Eu sempre falo assim, poxa, se eu tivesse um filho hoje, o que eu queria que ele carregasse de mim? O que eu queria que ele fizesse diferente, né? O que tá pesado? Aí eu consigo enxergar o que tá pesado, o que tá leve. Então, se você faz esse movimento, você começa a ver o que precisa de um novo repertório na nossa família. A nossa família, a nossa genética, a gente carrega às vezes sombras da nossa família que a gente não quer olhar, né? E muitas vezes nesse movimento a gente exclui uma família da nossa vida. Sim, total. Né? Teve um movimento de um atendimento onde a pessoa estava atraindo muitas situações que ele se sentia traído. E o que acontece? E aí o momento eu falei assim, tem algum movimento de traição na sua família? Não, a princípio não. Só que durante a sessão, a pessoa trouxe, meu avô só traiu minha avó a vida inteira. Só que no primeiro momento da sessão, aquilo estava tão excluído, tão rejeitado, tão perigoso de olhar, tão feio, que ele não percebeu que a vida dele veio de uma pessoa que fazia esse movimento. Sim, né? A pessoa julga tanto a ferida do outro, a sombra do outro, que ela acaba entrando naquilo de outra maneira, de outra forma sutil, para honrar, porque ela veio daquilo. Então, quando a gente olha até as sombras da nossa família, a gente se libera de muita coisa. A gente abre o caminho, né? Você pode explicar um pouquinho mais isso na constelação? A gente precisa primeiro olhar para isso. O que a constelação faz? Ela olha onde começou o rolê, né? Porque assim, muitas vezes eu vejo mulheres com o feminino ferido, né? Às vezes a gente olha para as mulheres que trabalham demais e que fazem tudo e que estão à frente hoje, muito comum, que ainda é sim uma casca, muitas vezes, de um feminino ferido. Né? Ela entrou ali tão em revolta com o masculino que ela entrou no lugar. E quando ela se conecta com o homem, ela só vai se conectar com homens fracos, porque ela quer inconscientemente humilhar esse homem. Ela quer transferir a vingança das ancestrais para esse homem, né? Aí fica essa transferência aí de movimento, onde essa mulher que é mais forte, essas pessoas se conectam com essas mulheres, onde eles vão se colocar em situações ali de sempre menor, inferior, porque essas mulheres estão ali com esse masculino rejeitado, achando que estão assim muitas vezes empoderadas ali, perfeitas, né? Mas que estão ali com o masculino ferido. E o masculino ferido, um feminino ferido numa mulher, ela não vai se permitir acessar a sua feminilidade, acessar a saúde do seu sistema reprodutor, a se cuidar como deveria, a dar o tempo de cuidado, a criatividade, a maternidade, do acolhimento, da nutrição de si mesmo, né? Então esse feminino ferido vai fazer com que essa mulher ela fique sempre sozinha. Sempre ou ela tá com uma pessoa muito fraca, ou ela se sente muito sozinha, ela tá procurando sempre um salvador. Eu fui e durante muita parte da minha vida, eu tive esse feminino ferido, né? Então é de a gente parar, olhar, acolher com muita calma. Então assim, eu sei quanto isso é muito necessário pra gente, né? Porque tanto o feminino quanto o masculino são totalmente necessários para a nossa vida. A gente precisa das duas energias para que exista vida, exista integridade, né? Tanto a energia dos homens como a energia das mulheres, nós sofremos muito padrões, né? Às vezes as mulheres hoje, a gente realmente sofremos por várias gerações de machismo e tudo mais. Mas os homens, eles também passaram por criações assim. Para eles é o que eles entendiam como certo. Eles também estão aprendendo a como ser masculinos, a como respeitar o seu feminino, a respeitar que eles podem chorar, a respeitar que eles podem ser sensíveis sem deixar de ser masculinos. Então, assim, todo momento, tanto nós estamos passando por uma cura, onde tanto o feminino quanto o masculino, os dois estiveram em momentos onde esse masculino e esse feminino tiveram em desarmonia. Então, a gente trabalha isso dentro da gente para que a gente começar dentro da nossa luz e sombra a compreender onde está a luz, onde está a sombra e integrar isso na gente, né? E a gente traz muito isso na constelação, de trazer a dor maior, porque é fácil ficar no julgamento. No julgamento você não se movimenta. No julgamento você julga e vai embora, né? Quando você olha tudo com amor incondicional e entende por que tudo aconteceu como aconteceu, você precisa se movimentar. Você precisa despertar e perceber o que é a tua autorresponsabilidade da vida que você tem,
né? Daquilo que você está vivendo é totalmente responsabilidade sua. Daquilo que você está atraindo é totalmente responsabilidade sua. Enquanto você está no estado de vitimismo, você fica ali colocando aquela casca de vítima da vida, você não vai para lugar nenhum, porque é mais fácil cuidar o outro. Aí você sempre vai achar um culpado, né? E a sua responsabilidade de estar atraindo esse culpado é a sua sombra. Olha para isso do porquê que você precisa viver esse padrão, da onde está vindo isso, que consciência você está trazendo disso, qual é o benefício que isso tem. Porque a nossa evolução, desse despertar que a gente está passando, ela está sendo necessário olhar para essas sombras, porque é para isso que a gente veio. Né? Se a gente quer viver no estado de consciência de paraíso, num mundo melhor, é só cada um olhando para si, do porquê que está fazendo esse movimento para a gente melhorar o coletivo. Não tem como a gente mudar o coletivo sem mudar individualmente cada um. Não tem como, o caminho não vai. E as pessoas às vezes fogem, né? Fala que não quer olhar para a sombra, mas na verdade não quer olhar para a luz, né? Porque, como a gente falou, na luz que tá faltando ali o repertório. Então, bem o que ela falou, né? Eu tive que constelar, por exemplo, o meu feminino, porque eu achava que era uma luz, né? A exaustão e o sacrifício. Eu tenho a Vênus, né? Que é justamente esse autocuidado, essa vida afetiva em Capricórnio. Então, capricornianos também tem bastante essa crença, né? De que eu trabalho muito, tô super na luz. E quando eu constelei, realmente eu entendi que eu estava honrando muito mais a sombra, né? E entrar na luz, que é muito mais desafiador. Mas é justamente o que a gente está buscando, esse despertar. Se todo mundo estivesse na luz, a gente não tava mais aqui, né? Já estaria na quinta dimensão, vivendo tranquilamente. E é para onde a gente está indo, né? Para a quinta dimensão, logo, logo, né? E o que você falou, que as pessoas estão olhando muito pro coletivo sem olhar para dentro. Sim. O Instagram é uma fonte disso, né? As pessoas olham e estão julgando e criticando tudo lá de fora. Mas aí você olha e fala, o que a pessoa tá olhando para ela? Então, o movimento de fora, gente, ele vai mudar quando você mudar dentro. Não existe a possibilidade, eu quero mudar minha vida. A vida, ela não vai mudar se você não mudar dentro, né? O mundo muda quando a gente muda, né? Então, nossa sombra, né? com a nossa sombra e com a nossa luz. Então, quando a gente olha para isso, as coisas começam a mudar. Mas não é possível, as coisas vão estar sempre assim, tudo vai estar igual lá fora. Não vai. Quando você muda aqui, você começa a olhar coisas e mudar coisas dentro de você, que você vai começar a mudar o seu olhar. E o seu olhar para o mundo vai enxergar ele de uma maneira diferente, né? A gente pode, tudo que a gente vive na vida, a gente pode enxergar de duas maneiras. Então, são pontos de vista são pontos de vista interessantes, né? Então, olha para si para depois olhar para fora, né? Olha para si para depois você começar a julgar todo mundo lá fora. Então, o movimento é o oposto. Sim, é bem olhar, né? É olhar para isso e olhar a vida. Se você tá, qual que é o movimento para você perceber se você está no movimento de só sombra ou de luz? Quando você começa a olhar para a vida, você vê que está feliz, né? Se você está feliz, a maioria do tempo, pelo menos, é que você está no estado mais de iluminação. E por que você vai ser feliz? Vive o mundo ali, faz as maravilhas, idealiza. Não! Porque quando você está feliz, você olha para as coisas pequenas da vida, em vez de você ficar reclamando, chamando aquilo de volta, culpando o outro, tendo uma reação de tudo, você olha para aquilo e fala, o que eu tenho que fazer aqui? O que isso significa para mim? Para onde eu tenho que fazer o movimento? Então, você começa a olhar a vida de uma maneira mais leve. Você compreende o porquê de cada situação, de cada coisa. Você se conhece, você conhece o outro. Porque você só consegue conhecer o outro a partir do momento que você se conhece. Porque se você não conhece nem você, como é que você vai saber o que se passa na vida do outro, né? Então, assim, quando você começa a olhar para a vida e começa a perceber que o que eu tenho que fazer com isso? Qual é a oportunidade que eu tenho nesse movimento? Então, tudo vai ficando mais leve. E automaticamente você vai ficando mais feliz, porque você vai entrando no estado de iluminação. Agora, se você está reclamando o tempo todo, baixa energia, só fica doente, e é aquela coisa triste, deprimida e tudo mais, é porque você está olhando só para a sombra. Porque assim, julgamento é confissão de si mesmo. Então você tá olhando pros outros, só julga pra lá e julga pra cá, e o mundo é isso, o mundo é aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É porque você tá no estado de sombra. Você tá olhando no outro o que tem em você, né? Porque assim, eu vou me conectar com a Renata. Digamos que a Renata, ela tem uma ferida de rejeição, e eu também. Então eu vou me conectar com a Renata, ela vai me rejeitar antes de eu rejeitar ela, né? Acontecer esse movimento primeiro. Quando ela vai fazer esse movimento comigo, se eu não tô com essa ferida curada,
eu vou achar que é comigo, vai mexer na minha autoestima, eu vou tentar agradar, eu vou me diminuir, eu vou ir atrás dela, não, vamos fazer assim, não, porque olha, eu fiz isso, não vou mudar aqui, eu vou fazer o que... E eu vou ficar atrás, eu vou gerar uma codependência dela, até o ponto dela não me rejeitar, porque eu vou querer, eu quero, pra mim, essa rejeição, eu entendi como eu não sou o suficiente. Se eu tô com essa ferida da rejeição curada em mim, quando ela fizer um movimento e ela ainda não tá, o que vai acontecer comigo? Eu estou aqui no estado de iluminação. Né? Então já compreendi essa ferida, já trabalhei ela, já compreendo. Você tem direito de rejeitar o que você quiser. Beleza. Não é sobre mim, é sobre você. É o famoso meu anjo, isso aqui é seu. Exatamente. Deixa com você o que é seu. Então assim, eu já vou mudar, eu já vou ter outro comportamento, então a vida não vai nem me testar em relação a isso. Eu nem vou mais ficar me conectando com coisas que me rejeitam, porque eu já curei, eu já aprendi, já lidei com isso, já iluminei isso. Ela se conectando comigo, vai falar, nossa, mas eu rejeitei, ela nem ligou. Ela vai começar o processo de cura dela. Então, gente, é uma corrente do bem. Iluminação é uma corrente do bem. Você se cura e conforme as pessoas se conectando com as pessoas, elas vão, mas peraí, como assim? Então, a iluminação, ela vai passando, a nossa cura, ela vai passando, isso que é lindo. E sabendo qual é o lugar que te cabe. Exatamente. Porque às vezes uma coisa chega pra você e você fala assim, ai, chegou pra mim e começa a julgar e você não olha o que é seu. Às vezes, gente, aquilo chega pra você porque você tem que aprender a se posicionar, a saber o momento de sair, a saber o momento de ficar, né? A se posicionar, porque às vezes as pessoas não se posicionam e isso é uma escolha. Porque tem medo de ser rejeitado, tem medo... Exato. Então, assim, se posicionar é uma atitude de empoderamento. Eu posso falar meu não quando eu quiser, posso abandonar algo quando eu quiser, eu posso sim ter a minha própria decisão e sem medo do que o outro vai achar. Se ele quiser ir embora ou ficar na minha vida, ok, tá tranquilo. Que somos todos livres, né? Exatamente, e todo esse coletivo vai ser contagiado pela nossa iluminação interna. Então, se você se ilumina, se você cuida de si, é assim que você vai ajudar o mundo a evoluir e as coisas só voltam. Então, quer fazer uma grande coisa na vida? Faça, ajude, vai pra ONG, vai fazer as coisas no coletivo, vá. Mas primeiro também olhe pra você, porque é uma sombra se você vai ajudar o outro, vai pra uma ONG pra se mostrar pros outros que você é bonzinho. É só pensar nos grandes mestres, né? Exatamente. Eles se iluminaram primeiro. Sim, então, olhe para isso. Você está ajudando os outros por qual motivo? Você está se submetendo a uma vida que você não quer por qual motivo, né? Então, muitas vezes, acha que é bonzinho, mas no fundo é uma grande crença de medo de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser traído, de ser deixado para trás, porque está fazendo tudo que o outro quer e nada que ele está fazendo porque tem medo de que o outro vá embora, rejeite, ele acha que ele não é o suficiente, mexe na autoestima e blá, blá, blá. Então, olhe primeiro do porquê que você está fazendo esse movimento. Você está fazendo coisas, ajudando os outros e tudo mais, e não está feliz, não está satisfeito, nada te sacia, então você está usando uma casca. Olha a sua sombra, por que você está fazendo isso? Por que você está submetendo a isso? Para que você possa curar isso dentro de você e ter uma vida que você realmente merece. E cada um se curando, a gente vai ajudar o planeta a evoluir, emanar essa energia e parar essas coisas ruins que acontecem por aí. Então, olha para a sombra, se você tem alguma crença religiosa, tá achando que esse é diabo, demônio, inimigo, vou te falar que você tem um diabo, demônio, inimigo dentro de você, né? A energia negativa, ela nada mais é do que todos esses arquétipos. Então, todos nós temos energia luz e sombra. Por que você não quer assumir que tem um diabo dentro de você? Tem mesmo, nós temos a parte de energia baixa, energia boa, né, energia baixa e alta, e a gente tem todos esses movimentos porque a gente está aqui para transcender, a gente está aqui para tirar essa negatividade do mundo, para curar esses demônios, para tirar isso da nossa vida. Se você está achando que, tem gente que fala tanto de diabo, de inimigo, que só fala disso. Atrai, né? Aí que atrai, né? E tá sendo E são os seus próprios medos. E às vezes tá sendo o próprio demônio a vida dos outros, né? Porque a pessoa faz a vida dos outros inferno, só fala mal dos outros, e isso não tem iluminação nenhuma. Então, assim, gente, olha pra vida que tá acontecendo, olha pro teu coração, segue teu coração, vê o que tá acontecendo, e se você não tá feliz, olha pro motivo, porque quem tá feliz no estado de iluminação tem uma vida leve. Está pesado pra você é porque tem alguma coisa que você tá fazendo aí, é uma sombra que você precisa olhar e tá ressignificando esse movimento. A gente vê, só para concluir, a gente vê esse movimento quando a pessoa quer mandar alguém pro Theta Healing. Ah, legal, você já fez Theta Healing? Não,
Nunca fiz, mas falam que é bom. fulano precisa. Mas o fulano, ele precisa mais do que eu. Sim. Quando você tá fazendo isso, o movimento que você tá fazendo pensa que você tá num avião e começa você precisar das máscaras de oxigênio. E todas caem. E você, em vez de colocar em você primeiro, você sai correndo pra botar em todo mundo, pra salvar todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo ficar bem e você vai morrer. É esse o movimento que você está fazendo na vida. Quando você quer salvar todo mundo e precisa que todo mundo te veja e precisa que todo mundo te coloque num pedestal, o movimento que você está fazendo é esse. Você está deixando a sua máscara de oxigênio lá pendurada e tá todo mundo bem. E aí vai chegar um momento que você vai falar assim, nossa, mas tá todo mundo bem, eu tô aqui sem ar. Por quê? Então olha para você antes, coloca esse movimento de olhar a nossa sombra e a nossa luz, primeiro coloca em você, olha em você, cuida de você, que quando você cuidar de você, tá tudo bem você ajudar os outros, contribuir para os outros, mas não salvar, você não vai salvar ninguém, sinto lhe dizer. Uma das coisas que mais que eu vejo são pessoas que elas chegam e falam assim, nossa, mas eu quando eu tô com alguém, eu sirvo, eu faço, sei o que, e a pessoa não vê que aquilo é uma sombra, né, que ela não sabe receber. Né? E que se você não tem equilíbrio dar e receber, você está vivendo uma sombra. Eu você está só doando e você não está recebendo nada de troca. A autossuficiência que todo mundo acha que é luz e é sombra. É uma autossuficiência que realmente as pessoas acham que a autossuficiência é uma totalmente estado iluminado. A independência é totalmente diferente da autossuficiência. Posso falar com propriedade porque eu fui autossuficiente durante muito tempo na minha vida. Uma das coisas que eu mais tive que trabalhar é a gente aprender a receber, né? E a gente faz esse movimento por sobrevivência. Mas chega um momento da nossa vida fala, mas eu não preciso mais. Eu posso receber ajuda, não tô aqui sozinha. Estar sozinha é uma coisa que eu estou imaginando, é uma ilusão minha. Não tô sozinha, tô vivendo coletivo, tenho pertencimento. Se você quer entender melhor, de uma outra forma, sobre as nossas sombras, assista Encanto, da Disney. O Encanto da Disney é basicamente o que a Mirabel faz. Ela mostra a sombra de cada um. Então a Luísa estava lá se sacrificando e carregando tudo nas costas. E quando ela chega no equilíbrio, né, que as pessoas falam, qual é o dom da Mirabel? A Mirabel, ela traz o equilíbrio para a vida das pessoas. Ela mostra o que é luz e o que é sombra, que estava todo mundo vivendo na sombra ali. E no final do filme, essa personagem que se sacrifica, que carrega tudo, ela carregava todos os burros nas costas. No final no final do filme, os burros colocam ela na rede, balançam, e é tipo, tá tudo bem você carregar a gente, mas a gente também pode cuidar de você. Então, quando você assiste esse filme, você consegue enxergar que tá tudo bem a gente carregar os nossos dons, mas que quando a gente é autêntico e consegue trazer esse equilíbrio na nossa vida, da nossa luz, da nossa sombra, as coisas ficam mais leves, né? E se você tem uma característica de doar demais e não receber, tem essa dificuldade, faça uma constelação, né? Porque assim, muitas vezes quando a gente não consegue receber, é porque a gente tá no lugar de nossos pais. A gente olha pros pais, acha que é maior que eles, né? Ou acha que os nossos pais não tiveram pais, a gente por raiva dos avós entra no lugar dos avós, e é os pais dos nossos pais. E esse movimento energético desse posicionamento acaba que gerando um conflito de desequilíbrio na sua vida. Porque entre filhos e pai não existe equilíbrio, existe ordem, hierarquia, né? Não sou igual, é impagável a minha vida, não sou igual aos meus pais, nunca vou ser. Eu só tenho que receber isso deles com gratidão e eu não tenho como devolver essa vida, não tenho como pagar isso para eles, é impagável. Como é que eu vou fazer esse movimento de dar valor para a minha vida, de pagar isso que eu recebi dos meus pais? Fazendo um movimento para a vida, né? Então eu só consigo manter um equilíbrio de igual para igual aqui em equilíbrio nos meus relacionamentos em todos os níveis, né? Afetivo ou amizade ou profissional, se eu estou em equilíbrio com o meu relacionamento com os meus pais em ordem. Se eu estou em ordem com os meus pais, eu consigo manter o equilíbrio aqui. Não existe equilíbrio entre pai e filho, é só ordem, respeito e hierarquia. Então, significa que você sempre vai ser o pequeno e eles sempre vão ser os grandes, então, em outras palavras, né? Resumindo. Olha pra isso, gente, e siga o seu coração e olhe para suas sombras, não tenha vergonha, todo mundo tem, né? E só vai conseguir sair do lugar se você olhar para elas. Certo? Divulguem o nosso podcast, a gente se dedica para estar aqui, dedica o nosso tempo, investimento. Então, conforme vocês curtem, vocês comentam, vocês falam pra gente que vocês gostam, que vocês querem, isso expande. Então, essa é uma troca de equilíbrio que a gente pede aí com muito amor também. E abre a prosperidade para vocês também, ativa o sininho, curte, compartilha, manda para alguém que você acha interessante, manda para quantas pessoas você quiser aí e divulga o nosso trabalho pra gente continuar ajudando mais pessoas. Isso aí. Um beijo, até a próxima. Gratidão.